Galera, e é o seguinte, o livro de hoje é esse aqui, ó. Esse é o livro que eu escolhi trabalhar hoje, o pessoal sempre pedindo para trabalhar um pouco de adubação foliar. E o livro de hoje é Nutrição de Plantas. É um livro onde o subtítulo dele é Diagnóstico Foliar em Grandes Culturas. Então ele vai trazer aqui grandes culturas e vai estar trabalhando aqui a diagnóstico foliar dessas culturas específicas. Esse que é um assunto mega importante e eu já vou explicar a partir de agora. Então o nosso tema de hoje é o nosso livro de hoje, Nutrição de Plantas, Diagnóstico Foliar em Grandes Culturas. Nós vamos trabalhar o capítulo 11. O capítulo 11 é esse aqui, ó, Diagnóstico Foliar em Arroz. Não necessariamente você tem que ser um produtor de arroz ou prestar assistência para arroz com essa live. Não, eu só escolhi a cultura do arroz para a gente poder ter aqui, simular algumas coisas importantes, alguns pontos importantes, mas poderia ser para qualquer cultura. Eu só vou utilizar a cultura do arroz como exemplo, tá? Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é para todas as culturas, beleza? É entender a dinâmica de uma diagnóstico foliar, de uma diagnóstico de forma geral, não somente foliar, a importância de se fazer diagnóstico. Esse que é um aspecto que ele tem sido deixado de lado muitas das vezes. Beleza, esse é o tema, a apostila já está no canal do Telegram, já foi enviado por e-mail, é importante que vocês acompanhem. Vamos começar então a partir de agora. Professor, por que diagnose é um assunto muito importante? Nós temos visto que muitos profissionais tendem a fazer recomendações, orientações ao produtor de forma muito automática e mecanizada, o que é um grande erro. Por que é um grande erro? Porque cada produtor passa por um contexto diferente, de região diferente, de clima diferente, de cultura diferente, de investimento diferente, de espaçamento diferente, enfim. Vários fatores que influenciam na produtividade. E o que nós temos visto são profissionais que apenas pegam análise química de solo, quando usam análise de solo, pegam uma recomendação padrão e choca no produtor. Como se isso fosse algo genérico que servisse para todos os produtores ao mesmo tempo, o que é um erro gravíssimo. Cada produtor é uma realidade diferente, cada produção, cada plantio, cada safra é uma realidade diferente. E um dos aspectos mais importantes que eu considero na tomada de decisão é o que eu chamo de diagnose. Esse livro aqui ele vai tratar especificamente de diagnóstico foliar, mas eu falo aqui de diagnose de forma geral. Já vou fazer um resumo breve aqui de alguns pré-requisitos que são importantes que você conheça, que vai ser tratado durante esse livro, no capítulo 11 desse livro. O primeiro é o conhecimento da cultura. Não existe recomendação, não existe orientação técnica sem conhecimento prévio da cultura. Não é simplesmente eu vou fazer orientação para a cultura, por exemplo. Eu tenho pouquíssima experiência com sorgo, não é uma cultura da minha região, não é uma cultura que trabalhamos com frequência. Tenho pouquíssima prática com a cultura do sorgo, tá? Eu tenho essa pouquíssima prática. Então é uma cultura que particularmente eu não trabalho como assistência técnica. Não quer dizer que eu não dê orientações, mas eu não trabalho com assistência técnica com a cultura do sorgo. Não quer dizer que eu não recomende e não passe para outros técnicos, tá, pessoal? A gente tem trabalhado com assistência técnica e a gente acaba passando para o profissional que ele tem essa experiência, né? Ele se especializou. Então, não adianta eu querer pegar e fazer uma recomendação de forma detalhada para uma cultura que eu não tenho conhecimento prévio e detalhado. Não é só saber o que é o sorgo, não é só pegar um boletim técnico e ver qual é a recomendação. Não é assim que as coisas funcionam. O conhecimento prévio ele é muito importante em qualquer recomendação. É por isso que a gente sempre vem falando aqui nas nossas lives, nos nossos conteúdos, a importância do profissional se especializar em algumas culturas específicas. Tá? Porque não adianta você querer abraçar o mundo, não adianta você querer ser especialista em 10, 15 culturas, porque você não vai conseguir, definitivamente não vai. As culturas, além da grande quantidade de informação que você precisa para dar uma orientação técnica ao produtor com qualidade, as informações mudam o tempo todo, a gente está sempre recebendo novas orientações, novas informações, novos espaçamentos, enfim, isso daqui muda o tempo todo. Então você vai precisar se atualizar. Imagina você ter que se atualizar todos os meses em 10, 15, 20 culturas. Isso não existe. Por isso a importância do conhecimento prévio. E você vai entender a importância, o porquê que isso daqui lá no final, essa conta não fecha se você não for, não digo especialista, mas tiver todas as orientações específicas para a cultura, você vai ver como que essa conta não fecha lá no final. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, análise foliar. É um outro aspecto tratado aqui nesse livro de extrema importância. Hoje temos visto pessoas que falam assim, análise foliar é de segundo plano, né? Se der tempo aqui eu faço, não é tão importante. Eu considero, se você for falar numa análise geral, a análise foliar chega a ser mais importante que a análise de solo. Ela é mais importante, porque, poxa, eu preciso, é muito melhor eu saber como que está a minha cultura do que como está o solo. É lógico que uma não substitui a outra, tá, pessoal? A gente orienta os dois. É como se eu dissesse assim, o que é mais importante? Fazer uma análise do alimento que eu estou comendo ou uma análise do meu corpo? Uma análise, pegar aqui um exame de sangue, um exame detalhado do meu corpo. Preciso saber do meu corpo, porque depois eu vou ver o que tinha na comida. Entende? Seria mais ou menos aí essa analogia. Então, a análise de foliar ela é muito importante para esse comparativo. E aqui, esse livro hoje, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar inclusive de forma detalhada um pouco de análise foliar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a própria análise de solo. A análise de solo é importante também nesse sentido de diagnóstico, porque eu consigo, se eu sei como que está minha planta e sei como que está meu solo, eu posso ver aonde que está errado. Ou se é na própria planta, ou se é no solo, ou é no momento da absorção. Esse é um ponto importante. E o quarto ponto que eu coloquei, que nós vamos trabalhar aqui também, é o que nós chamamos de diagnose visual. Isso daqui, a prática é indispensável, diagnose visual. Você olhar para a cultura e ter algumas ideias do que pode estar acontecendo, de qual caminho que eu vou seguir aqui para poder entender o que realmente está acontecendo ali naquela cultura. Diagnose visual é muito importante. Você está aqui com uma clorose, então, bom, se está com clorose, então pode ser esses nutrientes. Se está com uma necrose aqui, já nas folhas mais novas, nas folhas mais velhas, vocês vão ver que é interessante essa dinâmica desses nutrientes. Quando começa a clorose na folha mais nova, quer dizer que é um nutriente. Quando começa na folha mais velha, pode ser outro. Isso aqui vai dando caminho para a gente. Aí você pega, eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do sorgo. O sorgo é uma cultura que eu tenho pouquíssima experiência, pouquíssima prática. Então, eu vou ter muita dificuldade na diagnose visual por não estar constantemente com ela. É muito diferente de uma cultura como o café, por exemplo, que é a cultura da minha região. Como milho, como banana. A gente tem esse contato mais direto, muito mais fácil eu conseguir essa diagnose visual. Tá? E um outro ponto que é a acumulação na planta versus produtividade. Esse aqui é um aspecto pouquíssimo tratado e que poucos profissionais têm domínio, que é o acúmulo de nutrientes nas plantas relacionado com a produtividade, ou seja, quanto de nitrogênio que eu preciso para produzir tantas toneladas. Quanto de fósforo, quanto de potássio, isso aqui é muito interessante. Beleza, galera? Isso aqui é uma breve síntese dos pré-requisitos que a gente precisa ter para iniciar esse processo de diagnóstico. Bom, o livro, então, ele começa, a primeira parte do livro, lógico, quem acompanhou a semana passada viu que eu não vou ler o livro aqui, tá, pessoal? Eu pego algumas partes e vou tirando da teoria para a prática. Ele começa fazendo uma introdução da cultura do arroz que eu acho interessante, que vai contextualizar com o que a gente está passando hoje. Ele já fala o seguinte, entre as culturas anuais, o arroz é o mais importante do mundo, pois constitui a dieta básica de mais de 50% da população mundial. O continente asiático é o que possui maior área plantada, Isso aqui são dados regionais. A China e a Índia são os maiores produtores e consumidores do mundo. A importância da cultura do arroz para o Brasil, junto com o feijão, já é sobejamente conhecida e aumenta à medida que cresce o contingente populacional brasileiro, tá? Eu não vou falar aqui sobre essa dinâmica do preço do arroz, beleza? Eu já expliquei para vocês isso antes, isso tem a ver principalmente como falamos de commodities, E isso aqui é interessante, que esse dado aqui é de 2003, a área plantada modificou, tá, pessoal? Diminuiu a área plantada diminuiu. Mas, e aí ele traz aqui sobre essa questão aumenta o consumo do arroz, principalmente no Brasil, e vocês vão entender como que essa conta lá no final, ela não vai fechar. Primeiro, dólar altíssimo, estamos falando de commodities. Quando o dólar sobe, pessoal, quem trabalha com commodities, e arroz é uma commodity, nós estamos falando de culturas onde o produtor ele pode optar em exportar, porque o dólar está alto e a moeda nossa desvalorizada vale a pena. E se ele for vender essa mesma cultura, vamos supor que ele vende a X, ele vende a 2X, se ele vender por dólar, Então vamos pegar aqui 6X, vamos fazer o dólar já quase R$6, Ele vende a 6X.
Ele não vai vender a X aqui no Brasil, não, se ele pode vender para fora. Então, se eu quiser vender aqui no Brasil, o Brasil vai ter que me pagar o valor que eu quero, que eu vendo lá fora. E tá tudo bem, o mercado é assim, vou fazer o quê? Você não vai brigar com o mercado. O dólar tá alto, não é culpa do produtor o dólar tá alto. Ou é, ou também agora eu vou começar com uma onda de que eu vou culpar o produtor porque o dólar tá alto também. Não, o produtor tá fazendo o trabalho dele, muito bem feito, né? Então, o dólar tá alto, não tem jeito. Bom, esse é um ponto importante e não dá pra gente brigar contra isso, né? Não nós, seres humanos, pessoa física, né? E o segundo ponto é a questão de área plantada. A área plantada diminuiu, pessoal. A demanda aumentou e a área plantada diminuiu. Oferta e demanda, coisa básica, destino fundamental. Não tem para onde correr. Vai aumentar o preço. Então, ele já faz, inclusive, apesar de que a gente pega esse livro aqui, esse livro é de 2008, tá, pessoal? Ele é de 2008, mas ele traz esses dados de 2003, ele já estava prevendo que isso aqui ia acontecer. Já estava prevendo, né? Então, fala de commodity. Aí, depois ele vai fazer um breve histórico, um contexto aqui das regiões produtoras, a área plantada, tal. Ok. Ele faz essa introdução que eu acho importantíssima, inclusive quem vai investir em algum empreendimento agrícola, é importante fazer esse contexto, né? Antes de escolher aonde você vai estar investindo. Beleza. E aí ele começa a falar sobre a diagnose do estado nutricional. No momento que ele vai falar sobre diagnose do estado nutricional, que já é esse ponto 2 aqui do livro, tá? Quem está com a apostila agora pode ir acompanhando. Nesse ponto, ele vai trazer aqui os macro e micronutrientes, né? Os elementos essenciais. Disso aqui eu também acho um aspecto muito importante, porque isso daqui é algo que é desprezado no momento de se fazer aqui a nossa recomendação de adubação. Vocês vão entender melhor. Hoje nós consideramos 17 nutrientes essenciais, tá? Vai pegar, a gente começa com os carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Aí depois os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo, potássio, os secundários, cálcio, magnésio e enxofre, e aí depois vem os micronutrientes, zinco, cobre, ferro, manganês, boro, molibdênio, cloro, níquel, não sei se, enfim. Ele vai falar um pouco dos macro e micronutrientes. Agora, ele traz um aspecto muito importante logo abaixo, que é o critério de essencialidade. E aqui eu vou ter que parar, vou até colocar meu óculos de novo aqui. Sabe quando eu coloco o óculos a parada fica séria, né? O que acontece? O que é o critério de essencialidade? Ele vai considerar um nutriente essencial, aqui eu não vou ler isso aqui não, tá, pessoal? Isso aqui só vou fazer um resumo aqui para vocês. Aquele nutriente cuja planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele, cujo nenhum outro nutriente substitui aquilo que ele faz. Tá? E aqui existe um erro que eu considero gravíssimo nas nossas recomendações, é de fazer recomendação somente com nitrogênio, fósforo e potássio, com NPK. Isso não existe. Isso não existe. Eles são macronutrientes. Eles são macronutrientes. O que significa um macronutriente? Quer dizer que ele é maior? Não, quer dizer que a planta precisa de maior quantidade, assim como cálcio, magnésio e enxofre. E quando a gente pega um micronutriente, como por exemplo o molibdênio, o manganês, quer dizer que a planta precisa em menor quantidade, mas não quer dizer que eu possa excluir ele. Uma planta, por exemplo, quando a gente fala em produtividade, ela não consegue completar o seu ciclo produtivo sem a presença do boro, que vai ser muito importante lá na frutificação, floração e frutificação. Quer dizer que ela precisa na mesma quantidade que o nitrogênio, fósforo e potássio? Não! Nitrogênio, fósforo e potássio estamos falando de uma quantidade muito maior. Eu preciso, né? E aí depois, quando nós vamos falar aqui sobre acúmulo na planta, vocês vão entender melhor sobre isso daqui, né? Então o que acontece? A gente precisa entender que os micronutrientes são importantíssimos. Isso é o que nós chamamos de critério de essencialidade. Critério de essencialidade, muito importante. Eu não posso desprezar aqueles nutrientes cuja planta não consegue completar o seu ciclo de vida, não consegue criar seu aspecto de produtividade, não consegue, um nutriente não consegue substituir ele, né, aquilo que ele faz. Por exemplo, esse aspecto que eu acabei de citar do boro, sobre floração e frutificação, o nitrogênio não pode fazer. Então não adianta eu querer colocar uma quantidade gigantesca, 3 vezes mais que ela precisa de nitrogênio, achando que isso vai suprir a necessidade de boro, que seria pequena. Não, precisa do boro ali dentro. Então ele vai falar sobre esse critério de essencialidade, muito importante, muito importante. Adubação não é só NPK, né? Quiçá cálcio, magnésio e enxofre, que fazemos ali na canagem, né? Cálcio, magnésio, enxofre a gente inclui também na adubação de plantio. Esses micronutrientes são importantes e eu preciso saber o horário, o momento correto de colocar ele. Beleza!
Depois ele traz um outro ponto importante. Esse aspecto aqui, lógico que eu não vou ler isso aqui, né, aqui para vocês, que é aqui na página 196. Essa tabela ele fala da forma de absorção e função dos macro e micronutrientes. Cara, eu não jamais vou parar isso daqui agora para falar a função de cada nutriente, senão a gente não vai cumprir o nosso objetivo aqui. Mas eu aconselho você a pegar esse material depois, se você não sabe a função dos nutrientes, e aqui ele fala especificamente para o arroz, mas cara, muda muito pouco em outras culturas, tá? Eu aconselho você a ler isso daqui, entender as funções, tá? Entender as funções. Mas ele coloca também a forma de absorção, que isso daqui é uma confusão na cabeça das pessoas, que eu falo assim, olha, a planta precisa de nitrogênio. Não quer dizer que eu vou colocar o nitrogênio puro no solo. A planta não absorve o nitrogênio puro. A planta ela vai absorver ou o amônio, que é o NH4, tá? Ou o nitrato, o NO3. Ela até pode absorver o nitrito também, mas não é interessante para ela, pode ser tóxico, tá? Enfim, então só para que você entenda que ela não vai absorver o nitrogênio puro. E essa tabela aqui, ela traz como cada nutriente é absorvido, tá? Os 17 nutrientes essenciais. Isso aqui é muito importante, vou mostrar para vocês aqui de novo, tá? É essa tabela aqui, tá vendo? Ó, até marquei aqui para que vocês vissem. E ela vai mostrar como que cada nutriente é absorvido. Isso aqui é muito importante na nossa tomada de decisão. E é lógico, para quem gosta de fertilidade dos solos, essa química do solo em geral, isso aqui é muito interessante porque você começa a entender algumas dinâmicas interessantes. Por que o fósforo fixa? Por que fica ácido aquele ambiente? Por que o ambiente ácido fixa o fósforo? Enfim, isso aqui é muito importante. E depois ele fala sobre as funções desses nutrientes aqui na planta. Beleza? Esse é um outro aspecto muito importante. E aqui trazendo para a prática, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala, eu preciso colocar micronutrientes no solo. Tá, micronutriente, a principal forma de colocarmos os micronutrientes falando aqui sobre, através da matéria orgânica. É o processo de decomposição da matéria orgânica que acaba liberando. Mas é importante saber como que cada micronutriente desse tem que estar no solo para que ele seja. Você vai ver que não é só porque eu coloquei aqui esterco de gado que ele vai estar liberando a quantidade de zinco que a planta precisa. Não, que vai ter zinco ali naquele momento não. Ele precisa estar pelo processo de decomposição. O zinco precisa, como cátion, o zinco ele é liberado como cátion para poder estar disponível para a planta. Beleza? O Paulo até colocou aqui, tem também as questões de mobilidade dos nutrientes. Paulo, você está com a apostila aí, não para de dar spoiler para a gente, cara. O próximo ponto aqui é realmente a questão das mobilidades, tá? Esse no 197, é o 2.1, ele vai falar o seguinte, sintomas visuais das deficiências. Sintomas visuais das deficiências. Ele vai falar um pouco sobre sintomas, mas ele toca num aspecto muito importante em que ele fala o seguinte, ainda no primeiro parágrafo, ele vai falar o seguinte, a mobilidade do nutriente, olha assim, eu vou ler para vocês essa pequena parte, tá? A mobilidade do nutriente dentro da planta e a posição das folhas que sofrem deficiência são interligadas. Para aqui, tá? Para entender. O que ele está dizendo aqui? Que a forma com que o nutriente se movimenta na planta vai influenciar diretamente no seu sintoma de deficiência. Por exemplo, se deu uma clorose nas folhas mais novas, nas primeiras folhas, quer dizer que pode ser um tipo de nutriente que se movimenta ou mais rápido ou mais baixo. Depois ele explica isso aqui, eu vou falar para vocês. Então isso é um aspecto importante em que a gente sai da teoria e vai para a prática. Quando eu chego e olho para a minha planta e vejo, olha, as folhas mais novas estão ficando amarelas primeiro, isso aqui pode ser o quê? Então isso aqui talvez seja um nutriente que se movimenta mais ou que se movimenta menos. Quais são esses nutrientes? E aí eu começo a direcionar a minha pesquisa daquela cultura, tá? A minha diagnose daquela cultura pelo sintoma visual. Entende? Então isso aqui é um aspecto importante, por isso o entendimento da cultura. E aí, mais para baixo, ele vai falar o seguinte, olha só. Para nutrientes de baixa mobilidade... Pessoal, o que seriam os nutrientes de baixa mobilidade? Ferro, boro, cobre, cálcio, enxofre, são nutrientes de baixa mobilidade. Os sintomas aparecem primeiramente nas folhas superiores ou mais novas. Para tudo. Opa! Olha que informação fodástica que o cara traz pra gente. Olha essa informação. Vamos lá, repetindo. Para os nutrientes de baixa mobilidade, pessoal, quem são os nutrientes de baixa mobilidade? Ferro,
boro, cobre, cálcio, esqueci de algum? Enxofre, são nutrientes de baixa mobilidade. Os sintomas vão aparecer primeiro nas folhas superiores ou mais novas. Faz sentido isso aqui? Eles se movimentam um pouco, então vai aparecer primeiro nas folhas mais novas. Beleza. E ainda continua. Por outro lado, quando os nutrientes são móveis, fechou? Nutrientes móveis, nitrogênio, fósforo. Pessoal, o fósforo ele é pouco móvel no solo, lá na planta ele é móvel. Potássio, magnésio. Os sintomas de deficiência deles vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas. Olha que bacana. Então quer dizer que se eles aparecem... Se eu estou aqui com a minha cultura está aparecendo primeiro deficiência nas folhas mais novas. Então é um forte indício de que sejam nutrientes com baixa mobilidade. E eu verifico quais são os nutrientes de baixa mobilidade. Ele vai me dar um caminho para poder seguir. Ah não, está aparecendo primeiro nas folhas mais velhas. Opa! Então quer dizer que... pode ser um nutriente mais móvel, como o nitrogênio. O nitrogênio tende, quando em deficiência na planta, a sair das folhas mais velhas e ir para as folhas mais novas. O que causa deficiência nessas folhas mais velhas. Entende? Então isso aqui é um aspecto muito importante que você tem que levar em consideração. Tá. Depois ele vai trazer um pouco aqui do aspecto de clorose, né? O que é a clorose? Aquele amarelecimento nas folhas, qual tipo, o que acontece? Não vou falar disso aqui, né? Não dá para a gente poder trabalhar isso aqui nessa live. E aí ele parte para nutriente por nutriente na planta. Aí ele vai falar sobre o nitrogênio, aí depois ele vai falar sobre o sintoma e correção, vai falar sobre o fósforo, como corrigir, o potássio, o cálcio. Ele vai falar nutriente por nutriente. Professor, eu preciso sair lendo isso, nutriente por nutriente, todas as coisas. Não, criatura de Deus. Presta atenção, você precisa conhecer os sintomas de deficiência, o tipo de correção naquelas culturas que você trabalha. É basicamente impossível você saber de todas as culturas. Não, é impossível saber de todas as culturas, não tem como, cara. Então, pega aquelas culturas que você trabalha, você trabalha com soja, com milho, soja e milho, são as culturas. Então, estuda os nutrientes, as funções de como corrigir naquela cultura. Inclusive, esse livro aqui, o pessoal está perguntando novamente que livro é esse livro aqui, tá, pessoal? Que hoje nós estamos trabalhando, cada semana é um livro diferente. O livro Nutrição de Plantas, Diagnóstico Foliar em Grandes Culturas. O que acontece? Então, ele vai ter de outras culturas. É importante que você pegue aquelas culturas e dê uma lida, entenda como o nitrogênio, por que o boro, né? Então, por exemplo, o boro, porque agora eu estou com a página aberta, ele vai falar assim, o boro, a deficiência de boro vai ocorrer de forma localizada nas folhas novas ou brotos. As pontas da folha emergente, elas vão ficar brancas e elas dobram-se, como no caso da deficiência de cálcio, né? De cálcio também acontece isso. Em casos mais severos, os pontos em crescimento podem morrer. Ou seja, ele vai dando os sintomas, o que acontece, o porquê que ele está acontecendo, aonde que ele causa e tal. Então isso aqui é importante que você saiba na cultura que você trabalha. E ele fala também como fazer essa correção. Beleza? Então, esse aqui é um aspecto muito importante. Eu oriento que vocês leiam, estudem a forma de mobilidade, sintomas, como corrigir esses nutrientes em cada cultura, tá, pessoal? Nas culturas que vocês trabalham. Porque muda, tá, pessoal? Muda. Elas trabalham de forma diferente, agem de forma diferente. Beleza? Ok. E aí ele traz um ponto importante que é muito útil, na verdade. Essa tabela eu acho ela muito útil. Que ela vai falar como corrigir esses nutrientes em caso de sintoma de deficiência. Isso daqui é bacana demais. E aí ele traz essa tabela aqui, ó, que vai estar na página 205, beleza? Ele vai trazer essa tabela. E nessa tabela aqui ele vai falar sobre as fontes e quantidade de micronutrientes para aplicação no solo e via foliar. Então, por exemplo, ele vai pegar o boro. Aí ele traz aqui um fertilizante, o bórax, por exemplo. Bórax, uns 10% de boro, mais ou menos. Aí ele vai falar, ó, aplicação do solo, uns 10 a 15 kg por hectare. Aplicação foliar. Aí ele vai trazer aqui em quilograma a cada 500 litros, né? Ele traz a quantidade que você pode estar utilizando. Agora, deixa eu dar um ressalvo importante. Agora eu vou ter que parar a parte teórica do livro e trazer para a prática, que é o sentido. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante. Ele traz a aplicação via solo e também via foliar.
Que é a função do livro, te falar quanto via foliar que você coloca, tal, porque desse sintoma. Mas deixa eu te explicar um negócio que é muito importante. Quando a planta ela chega a manifestar o sintoma de deficiência, isso é sinal que o seu organismo já foi comprometido. Sim, já foi comprometido. Por exemplo, na deficiência de cálcio, que é uma deficiência muito importante para o arroz, deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho. O cálcio, olha o que ele traz, e vocês vão entender aqui, vou contextualizar para vocês. Olha só, olha o que ele fala do cálcio, tá? Por ser um nutriente imóvel na planta, os sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais novas. As folhas terminais morrem conforme a deficiência se acentua, causando aí severo atrofiamento das plantas, das folhas, né? Na verdade, as folhas começam a atrofiar. À medida que a deficiência persiste, as folhas mais velhas desenvolvem uma necrose marrom avermelhada nas nervuras. Para correção da deficiência de cálcio, recomenda-se a calagem, cuja necessidade, blá, blá, blá. Pronto. Ele vai falar dessa deficiência. Mas deixa eu explicar uma coisa. O cálcio é um nutriente pouco móvel na sola. Inclusive, essa semana estive com um produtor onde o caso dele era um caso severo de deficiência de cálcio, muita deficiência mesmo, tá? E aí, lógico, o histórico da área foi fácil perceber isso, depois com a análise a gente confirmou, tá? O que acontece? Veja bem, quando a planta chega a manifestar um sintoma de deficiência como esse, é sinal que o seu organismo já foi comprometido. Imagina o cálcio, nutriente pouco móvel. A planta vai se desenvolvendo, o cálcio ele não acompanha nutrientes como o nitrogênio, por exemplo. Ele está indo, o nitrogênio está sendo distribuído, a folha o crescimento vegetativo é forte, com uma boa quantidade de nitrogênio, mas o cálcio não acompanha o crescimento. O que vai acontecer? Vai começar a manifestar esse sintoma. Mas veja, ele vai manifestar esse sintoma depois que já tiver comprometido o seu organismo. Depois que já foi comprometido o seu organismo. Então, ou seja, não adianta você aplicar cálcio ali naquele exato momento achando que você vai resolver o problema instantâneo. Não! Aquilo ali já foi comprometido. Você tem que pensar dali para frente. Então não é porque a sua planta agora está com sintoma de deficiência de cálcio que você vai fazer uma calagem hoje e que achando que amanhã isso vai estar resolvido. Não vai. Primeiro que o calcário demora a liberar, né? E segundo, que a planta ela não tem ainda mais um nutriente imóvel, né? Pouco móvel, né? Imóvel não, pouco móvel como o cálcio. A planta não vai ter essa capacidade de sintetizar a quantidade de cálcio e ao mesmo tempo resolver o problema. Não, é um processo que acontece. É um processo que acontece. E aí cai na pergunta o seguinte: professor, a adubação foliar resolve? É mais eficiente que a adubação via solo? Vamos lá. Primeiro, a adubação foliar nesses casos, como esse que eu expliquei agora, pode ajudar. Por quê? Porque a absorção, a sintetização dela é muito mais rápida via foliar. Então, você estalinizar os contornos rapidinho, você vai conseguir sintetizar. Mas não quer dizer que resolve a deficiência do elemento. Não resolve a deficiência do elemento, resolve naquele momento, a gente potencializa. Vejam, pessoal, a adubação foliar não substitui a adubação via solo. Jamais. A adubação foliar não substitui via solo. A adubação foliar é como se fosse uma injeção que você toma. Imagina que você saiu, bebeu pra caramba, ficou sem açúcar. E agora você vai ter que ir para o corpo, né? Você vai ter que ir para o hospital tomar glicose. Você vai chegar lá, eles vão pegar uma injeção zona. Já tomaram glicose? Eu já. Você vai lá, coloca a glicose no corpo e você vai, o seu corpo vai recuperar aquela quantidade de glicose e você vai ter um momento. Mas isso não quer dizer que você pode viver o resto da vida aplicando injeção zona no seu braço, a não ser que você for um nóia, porque aí você vai ficar colocando direto no seu braço lá e o seu corpo não vai sintetizar glicose, não vai produzir glicose. A função é que o seu corpo produza. E não que você faça de forma externa. E na planta funciona da mesma forma. Não adianta você querer viver pro resto da vida fazendo aplicação foliar. A planta precisa absorver o nutriente, sintetizar o nutriente, produzir o seu próprio alimento. Não que não seja sintetizado via foliar, nada disso, vai ser. Mas você não tem a capacidade. Primeiro, porque você teria que ficar aplicando toda semana. O custo de mão de obra não valeria a pena ficar toda semana você ficar lá aplicando via foliar. Em algum momento você não vai conseguir ceder e a planta vai manifestar sintoma de deficiência. Beleza? Então,
A via foliar é mais rápido? Muito mais rápido, mas é inviável você fazer somente via foliar, não tem como. Segundo é o seguinte, quando chega na fase inicial, por exemplo, da cultura, no momento que ela está se desenvolvendo, na muda, né, pós-plantio, o que acontece? A planta, a sua área foliar é pequena. A área foliar da sua cultura é pequena, a planta está novinha, a folha novinha. Como que você vai fazer uma aplicação foliar? Não vai, ela precisa de contato direto com a folha para uma boa absorção, principalmente na parte de baixo. Então, não tem como. Então, não substitui via solo. Agora, isso não quer dizer que a aplicação via foliar não seja interessante. É muito interessante, muito importante como um complemento. Já até comentaram aqui embaixo o Fábio, é um complemento. Show de bola, exatamente. A aplicação foliar, ela é um complemento. E a gente orienta que você faça essa aplicação foliar em momentos estratégicos, momentos específicos, de maior demanda. Se chega na floração, por exemplo, pré-floração, pré-frutificação, aí é muito bacana. Tem aplicação foliar que a gente, a partir de tal período, né, a partir de algumas fases, a gente faz semanalmente, até atingir a produção. Isso é importante. Agora, não dá para substituir, tá? Não dá para substituir, é completamente inviável. Por isso, via solo. E aí entra na questão do micronutriente, que é abordado aqui dentro desse livro. Pessoal, ceder micronutriente, como eu já expliquei no início, né? E aí ele vai lá no início, ele vai falar sobre critérios de essencialidade. Os micronutrientes, a planta precisa em pouquíssima quantidade. Mas precisa em pouquíssima quantidade. A matéria orgânica do solo, quando o seu solo tem uma boa fertilidade orgânica, ela é capaz de ceder basicamente a quantidade total de micronutrientes que você precisa, na maior parte das vezes. E isso você vai fazer um acompanhamento com o tempo. Professor, meu solo está pobre de matéria orgânica e está pobre de micronutrientes. Eu vou aplicar 40 toneladas de esterco de gado, incorporar, resolveu para a minha produção? Não esse ano. Não esse ano, tá? A matéria orgânica ela demora a entrar em processo de decomposição, de bioestabilização, de umificação. Ela demora. Então, o que vai fazer? Com o passar do tempo, ano a ano, fazendo adubação orgânica, cedendo a matéria orgânica do solo, ano a ano, safra a safra, vai chegar num determinado período de tempo em que você vai ter uma boa quantidade de micronutrientes no solo, dispensando até a aplicação de alguns micronutrientes. É lógico que a gente acaba potencializando alguns micronutrientes como zinco, como boro, mesmo estando em boa quantidade, a gente acaba colocando um pouco mais. Entende? Então, assim, é algo que você vai fazendo com o tempo. Mas e a aplicação via foliar? Olha, se o seu solo está com baixa quantidade por exemplo, está com baixa quantidade de zinco. Eu vou esperar então para poder aplicar zinco via foliar no momento em que tiver pré-floração. Não, aplique zinco lá no plantio, junto com o fósforo, faça uma boa quantidade de zinco e já vai ter zinco disponível para a planta. Depois aplique de novo via foliar, se é o caso, se continuar baixo. Se está baixo no solo, vai lá, aplica via foliar também, potencializa a sua produção. Então, a aplicação foliar não substitui a aplicação via solo, complementa via solo. Beleza? E aqui ele vai trazer nessa parte, tá? Vai trazer muito bem detalhado nessa parte qual nutriente, qual fertilizante, a fórmula e o teor, quanto você usa a aplicação via solo e quanto você usa na aplicação com água via foliar. Beleza? Vamos lá. E aí ele parte para o aspecto 3, para a parte 3, até grifei aqui, desse capítulo, do capítulo 11. E aí a parte 3 é a análise de plantas. Professor, por que não análise foliar? Porque a análise foliar é só um tipo de análise, tá, pessoal? Você pode fazer análise de outras partes da planta. E aí ele começa isso aqui é lá no meio do parágrafo, ele fala o seguinte, ó. A ideia base, presta atenção. Tá prestando atenção? Vocês estão trazendo caneta, papel, calculadora por enquanto não, vai ter live que a gente vai precisar de calculadora, agora não. Para anotar, galera, pelo amor de Deus, vocês estão num conteúdo igual esse aqui, que é um conteúdo gratuito, um conteúdo que a gente trabalha conteúdo específico, técnico, de teoria para prática, vocês têm que aprender a anotar as coisas. Tenho sempre uma agenda como essa aqui eu tenho aqui, vocês que acompanham sabem, eu ando com essa agendona do lado para cima e para baixo. Tudo que eu tenho de feedback, tudo aquilo que eu aprendo naquele momento, que eu precisava aprender, o que eu preciso aprender, eu anoto. Nem que seja para pesquisar depois. Aprendo a anotar esses pontos que faz... não, eu vou lembrar. Vai lembrar bosta nenhuma. Não lembra. Sei que você está aqui na faculdade. Lembra lá? Na faculdade está lá o professor. Agora, quando eu saí da faculdade, a gente já fazia isso, tá?
A gente já fazia isso. A pessoa estava lá, terminou de explicar tudo, aí você não anota não. O que você faz? Pega o celular, tira uma foto. Aí você fala o que para você mesmo? Depois eu anoto. E essa é a maior mentira que você conta para você mesmo. Ninguém anota essa porcaria. Não anota. Duvido quem anota. Só mais CDFs vão lá. Aí você pegava lá, o professor terminava de explicar, em vez de você anotar aquela parada, o que você fazia? Pegava o celularzão, tirar uma foto que depois vai anotar. Você apaga esse trem, não, você nem vê. Tá? Então não faça isso. Anota alguns pontos importantes. Beleza? Anota. E aí ele vai falar o seguinte, ó, presta atenção. A ideia, quase que eu derrubei aqui o celular. A ideia básica do uso de análise de plantas, olha só, é que o elemento essencial para o crescimento esteja presente na planta a uma concentração suficiente para o seu crescimento. Para quê? Ainda tem outra parte aqui embaixo. A ideia de analisar a planta é que é a seguinte, a gente sabe que para ela produzir X, ela precisa de 2Y de nitrogênio, 4Y de potássio. Então, se eu preciso, e aqui é uma conta que fecha no final, se eu preciso, para produzir 3 toneladas, eu preciso de 2 kg de nitrogênio na planta naquele momento, e depois ela vai trazer isso aqui que é massa, tá? Isso aqui é maneiro, depois eu vou mostrar para vocês. Se eu preciso dessa quantidade de nitrogênio naquele momento para produzir tanto, se a minha meta de produtividade é 3 e eu preciso de 2 kg de nitrogênio e só tenho 1, quer dizer que está faltando. Então, essa é a importância de verificar a análise da planta, porque eu posso fazer um comparativo entre a acumulação na planta e quanto que eu quero produzir. Agora, eu pergunto a vocês, quantos produtores têm feito isso? Quantos profissionais têm orientado a fazer isso? Tá? E galera, análise de planta, análise de foliar, às vezes até do caule, essas coisas aqui, não é algo que se pode considerar como extremamente caro. Não é algo caro, beleza? E aí depois ele traz o seguinte, olha só, comparando-se a concentração de um dado nutriente na planta com seu nível crítico, isso aqui é um aspecto muito importante também quando ele vai falar do nível crítico, ele fala assim, ó, previamente estabelecido, a gente pode determinar o estado nutricional da planta. E aí, olha só, quando a gente pega lá, por exemplo, você pega uma cultura específica e você vai verificar, quando você dá uma olhada na quantidade de nutriente que esse momento você tem na folha, no caule, enfim, no pecíolo, de forma geral, você consegue analisar o nível crítico e você sabe que abaixo daquele nível você não atingiria todo o potencial produtivo. E isso daqui é um aspecto importante. Aí ele vai falar ainda, as plantas que apresentam concentração acima do nível crítico são consideradas supridas, enquanto as que apresentam concentração abaixo do nível crítico, elas são consideradas deficientes. Inclusive, esse é um aspecto muito importante que ele é trabalhado desde os anos 80, desde os anos 80 a gente tem trabalhado esses aspectos de nível crítico, ele tem sido modificado, tem sido atualizado, mas ele é muito importante entender o nível crítico da cultura, é muito importante dentro de uma análise de planta, tá? Dentro da análise de planta. O que a gente tem visto é que, não sei na região de vocês podem até, queria até que vocês comentassem aqui embaixo como que está acontecendo. Nós não vemos isso na prática, né? Produtores não aceitam, às vezes, querer fazer essa análise, verificar a análise nível crítico. Vemos em grandes produtores, os pequenos produtores às vezes se recusam a fazer. E esse é um aspecto muito importante. Tá. Depois, aí ele traz um aspecto fantástico no livro, tá? Ele vai trazer uma tabela chamada tabela 4, esse aqui no capítulo 11, que é muito, mas muito importante. No capítulo 11, ele vai trazer a parte da planta que você tem que analisar para verificar cada nutriente. E qual período que você tem que estar verificando no estágio de desenvolvimento. Qual estágio de desenvolvimento que você tem que verificar para entender se aquele está no nível crítico ou não. Só para que vocês entendam. Vou pegar aqui alguns exemplos. No nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio ele pede para que você analise a folha, a principal parte, analise a folha. O estágio de crescimento, ali na diferenciação da panícula, isso aqui para o arroz, tá pessoal? É importante isso aqui para o arroz, para cada cultura é diferente. Esse livro, inclusive, ele traz para diversas grandes culturas, beleza? Na diferenciação da panícula, e ele traz o teor adequado. O teor adequado vai estar de 26 a 42 gramas, tá? De 26 a 42 gramas. O que quer dizer isso?
Quer dizer que se estiver abaixo de 26, você não vai conseguir atingir a produtividade que você espera. Tá? Não vai conseguir atingir a produtividade que você espera. A sua planta está entrando em nível crítico se ela estiver abaixo de 26. Isso aqui é muito importante, né? Aí ele traz o fósforo. Olha o fósforo, que interessante. O fósforo ele pede para que você analise com 75 dias de idade. Tá? 75 dias de idade. E aí ele pede para que você analise toda a parte superior da planta e que ele esteja entre 2,5 a 4,8 gramas de fósforo. Essa seria a quantidade que deveria ter em 75 dias de idade. E aí, olha só, veja que interessante. Você vai começar a fazer esse comparativo. Bom, eu tenho no meu fósforo, no solo, ele está em nível alto. Na minha planta, ele está em nível muito baixo. Vamos supor que ele seja com 1 grama, né? 1,5 gramas. O que isso significa? Que em alguma coisa está falhando. Se tem fósforo disponível no solo e não tem na planta, há um problema de sintetização, de absorção, de liberação, alguma coisa está acontecendo ali. E eu preciso resolver esse problema. Caso contrário, não vou atingir minha produtividade. E sobre a produtividade, nós vamos falar sobre daqui a pouquinho, que é a questão de acumulação na planta, né? Beleza, aí vai falar nitrogênio, fósforo, potássio, e aí entra um que é muito interessante, que é o que eu dei o exemplo, que foi o cálcio. O cálcio, ele pede que você analise com 100 dias de idade, tá? 100 dias de idade. Pessoal, quer dizer que cada período desse você vai ter que fazer uma análise diferente? Não. A gente faz isso aqui em épocas específicas, quando a gente entende que pode ter algum nutriente que possa estar manifestando esse sintoma de deficiência. Então, com 100 dias de idade, ele pede que esteja com 2,5 a 4 gramas. E aí eu vou dar o exemplo do arroz, porque é comum acontecer em determinada fase da cultura, por exemplo, principalmente com 100 dias de idade, que ela esteja bem desenvolvida, mas as bordas começaram a queimar por falta de cálcio. E aí o que aconteceu? Você olhou lá na análise química do solo, você tinha até feito calagem, o nível no solo está alto de cálcio e o nível na planta está baixo, mas bem desenvolvido. A planta desenvolveu, mas começou a fazer essas queimas. E aí acontece muito na cultura do arroz isso. E o que acontece? A nossa adubação nitrogenada foi muito forte, foi muito alta. A planta desenvolveu seu aspecto vegetativo, mas o cálcio não acompanhou, porque a mobilidade do cálcio é baixíssima. E o cálcio não acompanha esse movimento e faltou cálcio lá na folha. Então isso aqui pode acontecer, por isso que é importante fazer. Aí ele vai trazer para o magnésio, para o enxofre, né? Aí ele traz alguns micronutrientes como o boro, cobre, molibdênio. Tanto o boro, cobre quanto o molibdênio, ele pede que seja a folha adulta superior. Você pega a folha adulta superior e verifica ela. E o estágio de crescimento normalmente é lá no perfilhamento, beleza? Então isso aqui é um ponto muito importante. E inclusive ele pega os micronutrientes e ele analisa em miligramas e não em gramas, né? Por conta daquilo que eu falei para vocês sobre critério de essencialidade, né? de quantidade. Beleza, então esse é um ponto muito importante. E aí, voltando aqui para o contexto das culturas específicas de cada região, vocês começam a entender que vocês têm que conhecer isso aqui para a sua cultura. Tá? Em qual fase que eu faço uma análise foliar? Qual fase que talvez eu quero fazer agora diferente, quero fazer uma análise de parte superior. Aí vocês pensam assim, poxa, mas talvez isso não compense para o pequeno produtor. Não, o pequeno produtor às vezes vai compensar você estar fazendo isso aqui de forma exponencial. Agora pensa comigo. Você vai trabalhar, agora vamos inverter, eu estou falando para pequeno produtor até agora. Imagina que você vai trabalhar numa grande empresa, produtora, não sei de qual cultura, soja, enfim. Qualquer que seja a cultura. Esses caras, eles fazem análise de planta, de parte superior toda safra. Toda safra. E acaba sendo irrisório o valor investido. O valor investido ali para análise foliar, para análise da planta, análise da parte superior. É irrisório, o valor nem conta. Aquilo ali, milésimo de por cento no custo de produção. E aí eu consigo verificar naquela gleba como que está a minha planta, o que está faltando, porque a produção está chegando. Então eu peguei a planta com 75 dias de idade. Pô, daqui a pouco tempo eu já estou entrando em produção. Se tem alguma coisa para corrigir, eu corrijo agora, tanto com foliar quanto com adubo de liberação rápida, por exemplo. Então isso aqui é importante. E as pessoas acham, não, isso aqui vai dar muito trabalho. Não dá trabalho não quando você fala em grande produção e quando produção em escala. E eu falo até para produtores que não são produtores em grande escala, mas que miram alta produtividade. Vocês vão ver que retirar
isso aqui para análise, porque a gente é o mais fácil e simples do mundo de se fazer. Mandar para o laboratório é fácil, isso aqui com 10 dias está na mão, tá? Até menos, dependendo do laboratório. Está na mão, você já pode analisar aquilo ali. Com a tabelinha do lado, você sabe se está no nível crítico ou não. E se está no nível que está bacana, continua então, mantém. Está fraco, opa, talvez eu possa entrar aqui com análise, com uma aplicação foliar, daqui até no final da frutificação. Pode ajudar? Então, ou seja, são jogos de cintura que você vai fazendo para mirar alta produtividade. Entende? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Bom, porque já está chegando daqui a pouco no nosso tempo, né, estabelecido. E aí ele vai falar sobre, ele finaliza falando um ponto muito importante. E aqui é um aspecto que eu disse para vocês que se tem 5% de produtores que fazem isso, eu acho muito, tá? Eu acho muito se tem produtores que fazem isso. Que é a necessidade de nutriente para o arroz baseado em acumulação na planta. Baseado em acumulação na planta. Ou seja, quanto que eu tenho que ter de nutriente acumulado na planta para produzir 1 tonelada. Entende? Para produzir 1 tonelada. E aí ele traz essa tabela agora para o arroz, né? Eu acreditem que nós temos ele também para outras culturas. E é essa tabelinha aqui, ó, a tabela 5 da página 207, tá? Tabela 5 na página 207. E aí ele vai trazer, olha só que interessante isso daqui. Ele vai trazer a quantidade de nutrientes, a necessidade de nutrientes para produzir 1 tonelada de grãos. Isso aqui é em quilogramas. Aí ele traz tanto o arroz de terras altas quanto o arroz irrigado, tá, pessoal? Não vou entrar nesse contexto aqui agora, mas quem é produtor de arroz sabe, né? Estudou um pouquinho, sabe isso aqui. O arroz de terras altas, ele precisa de 28 kg de nitrogênio acumulado para produzir 1 tonelada de arroz. 28 kg de nitrogênio acumulado para 1 tonelada de arroz. Já o arroz irrigado precisa de uma quantidade menor, ele precisa de 21 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada. E aí ele parte para o fósforo. Olha que interessante, ele já inverte. No arroz de terras altas, ele precisa de 3 kg de fósforo acumulado para produzir 1 tonelada. E já no arroz irrigado, ele vai precisar de 5 kg de fósforo, né? Ou seja, 2 kg a mais para produzir 1 tonelada. Aí ele vai trazer isso para o potássio, para o cálcio, para o magnésio, para o zinco, para o boro, cobre, manganês, ferro, boro, enfim, ele vai trazer para todos esses. E aí ele vai trazer, lógico, quando ele chega no zinco aqui, por exemplo, aí já não é em quilogramas. Por exemplo, só para vocês terem uma noção do que eu falo de macronutrientes e micronutrientes em critério de essencialidade. O potássio, a planta precisa de 45 kg do nutriente de potássio acumulado para produzir 1 tonelada. Já o cobre, ela precisa de 20 gramas acumulado. 20 gramas, né? Ou seja, uma quantidade infinitamente menor desse micronutriente para produzir 1 tonelada. E aí eu vou ver quanto que eu quero, quanto que eu vou produzir. Vou adaptar o meu cultivo para que eu consiga acumular. E vocês estão vendo que, olha que isso aqui que interessante. Que, por exemplo, o nitrogênio, a gente acaba aplicando a maior quantidade no arroz, ele precisa de 28 kg acumulado. E o potássio de 45. Poxa, professor, como assim ele vai precisar de 45 kg de potássio acumulado, sendo que eu aplico menos potássio? Não tem a ver com função do nitrogênio no solo, ou na planta, ou potássio. E sim de acumulação desse nutriente dentro da planta. A planta vai acumular mais potássio do que nitrogênio. Isso acaba sendo óbvio quando falamos de frutificação, e aqui você teria que entrar em fisiologia vegetal. A fisiologia vegetal ela vai te explicar isso aqui de forma mais direta. Beleza, galera? Então, veja que quando eu falo em diagnose, eu vou ter que levar todos os aspectos possíveis. Aspecto de conhecimento da cultura, entender as fases da cultura, entender aspectos de desenvolvimento vegetativo, né? Desenvolvimento de forma geral. Deixa eu aumentar um pouquinho esse ar-condicionado aqui, tá frio pra caralho. Então, tipo assim, esses aspectos de fisiologia, aspectos de produção, isso que são pontos muito importantes. Preciso análise da planta, em específico aqui análise foliar, não só foliar, mas análise da planta de forma geral. Diagnose visual é um aspecto importante, análise de solo é um aspecto muito importante e acumulação na planta como meta de produtividade. Então, são aspectos muito importantes que você precisa estar levando em consideração. Galera, vamos lá. Agora eu vou entrar nas dúvidas, tá, de vocês.
Dessa vez eu vou parar um pouquinho antes para responder as dúvidas. Semana passada era quase 9 horas, estávamos aqui e eu não consegui responder as dúvidas, né? E eu vou começar lá de cima para baixo e depois eu vou pegando as dúvidas aqui embaixo. Beleza? Tem horário para aplicar tais nutrientes podendo queimar? A parte da manhã, se for foliar, né? Se você estiver falando de foliar, a parte da manhã ou finalzinho da tarde é melhor, né? Temperaturas mais baixas são menores para essa aplicação. O excesso de nutrientes prejudica a absorção demais? Prejudica. Inclusive, né, se você pegar, por exemplo, a relação cálcio-magnésio, ela é um exemplo mais clássico que nós temos aqui de prejuízos que eu tenho quando eu tenho excesso de um e, né, em relação ao outro. Então, o excesso de nutriente, ele vai atrapalhar a absorção. Por isso que é importante tanto a análise de solo quanto a análise foliar. Se eu tenho essas duas análises, eu consigo fazer o comparativo. Às vezes eu tenho um pouco do nutriente na planta e tenho muito no solo. Mas quando eu vou ver, tem um outro nutriente que está em excesso que está atrapalhando a absorção deste nutriente. Eu posso até depois colocar nos stories do Instagram essa relação, né, de qual nutriente que atrapalha o outro. Depois eu vou colocar para vocês lá. Beleza? O adjuvante, ele aumenta significativamente a absorção de uma aplicação foliar de micros? Tanto os adjuvantes, os surfactantes, enfim, eles contribuem sim, mas eu uso, tipo assim, aí eu não estou falando, tem muita gente que confunde com os quelatos, não estou falando de quelatos aqui, tá, pessoal? Mas quando a gente fala num produto em que ele quebra as partículas, não sei se vocês já viram na aplicação foliar que formam aquelas gotículas, sabe? Você fez a aplicação, forma aquela gotícula. Toda vez que forma aquelas gotículas, você está perdendo nutrientes, sabia disso? Por quê? Porque a gente só tem absorção de forma correta quando a solução ela está todo em contato com a folha. Esses produtos, eles tendem a quebrar a interação da água, os polos da água, e faz com que as gotículas quebrem e ela tenha um contato melhor. Então tem mais a ver ali com o contato da solução com a folha. Beleza? Tem uma galera conversando aqui, espera um pouquinho. A adubação foliar é mais rápida a absorção, principalmente naquele nutriente pouco móvel, porém não exclui a adubação direta no solo. Muito bom, Paulo. Exatamente. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Eu já respondi. O horário também já falei. Construir uma boa fertilidade no solo requer tempo e um bom manejo. Exatamente. E eu costumo falar, fertilidade do solo é o maior ativo que o produtor tem. Então, quanto mais você vai construindo a fertilidade do seu solo, principalmente quando eu falo em fertilidade orgânica do seu solo, lá no final você consegue diminuir o seu custo de produção, aumentando a produtividade. Quantas vezes já falei para vocês, o que mantém o lucro do produtor é a diferença entre o custo de produção e a quantidade, e o valor, o preço que ele vendeu o produto. E, infelizmente, nós não temos como brigar por preço quando falamos, às vezes, de commodities, mercado. Mas nós podemos brigar pelo custo de produção. Então, se eu diminuo o custo de produção, meu lucro aumenta. Vamos lá. Só vai atrás da foto na hora de estudar para a prova. Imagina, falei sobre a foto, né, que você tira no quadro. Isso acontece demais. Eu nem lembro quantas vezes consegui utilizar uma foto, né? Quando eu estava saindo da graduação, eu já tinha smartphone, né? Estava entrando em smartphone, na verdade. Tinha um celularzinho de cama, um Sony Ericsson, dava para tirar, mas nunca, tá? Não sei agora, né? Mas a maioria não. Aqui na região norte de Minas Gerais é muito difícil colocar na cabeça do produtor a importância de uma análise de solo, imagina foliar. Mas, cara, isso é uma coisa que a gente não pode agora abrir mão, né? Não dá para falar assim, o produtor ele não aceita, vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar. Nós temos alguns países que estão anos-luz na frente da gente, né? A gente ainda continua produzindo muito. A gente pode produzir uma quantidade 10 vezes mais do que a gente produz hoje, né? Sem aumentar custo de produção. Mas a gente vai ter que passar por isso, né? Nós vemos aí em colegas nossos que fazem esses intercâmbios e trabalham com produtores de fora do país, vê que eles já avançaram muito nesse quesito, né? Deixa eu passar aqui para baixo. Daqui são algumas culturas específicas. Infelizmente não temos o hábito de consultar um especialista. Exato. E cara, não tem jeito. Se vocês colocarem na ponta do lápis, um especialista é barato.
É barato, é barato, é barato, é barato. Não dá, eu desafio qualquer um a conseguir chegar aqui e falar assim, não, o preço do cara, se o cara pode cobrar 5 mil reais, 5 mil reais, não estou falando do cara ali que tem às vezes 1 hectare ali, que está produzindo, não. Estou falando de alguém que vive daquilo ali, produz e quer escalar. O cara pode cobrar 5 mil reais numa visita, que eu ainda acho que se ele realmente resolver o seu problema e aumentar a sua produção, vale a pena. Estamos falando em escalabilidade, né, pessoal? Eu ouvi falar disso só com você, Daniel. Aqui em Mato Grosso do Sul, eles recomendam fazer análise... Exato, fazer o quê, né? Professor, onde compra esse livro? Cara, nem lembro onde comprei esse livro aqui. Não lembro. Procure na Amazon. Se botar no Google aí, aparece, galera. Tá? Aqui na minha região, ninguém usa nenhum tipo de adubo porque para eles é prejuízo. Aqui, no que der, deu é lucro. Tá vendo? Não é só nossa região não, irmão. Todas as regiões são assim, né? Não que todos os produtores sejam assim. Aqui é meio complicado fazer análise de tecido devido à logística, o laboratório ficou longe, demora muito tempo. Isso aí ainda é algo complicado, né? Algumas regiões ainda sofrem com isso. Dependendo de como que for a logística, quanto a correios, essas coisas, tem lugares que compensa ainda fazer, tá? Com pouco tempo. Deixa eu passar um pouco para baixo. Espetacular o novo projeto, professor. O único criador de conteúdo agro que conheço que traz a teoria para a prática, explicando tão bem o conteúdo. Nosso privilégio de ter uma aula desse nível gratuita. Ronald, cara, é um prazer meu, irmão. Tenho o maior prazer de fazer isso aqui. Eu já falei que gostaria de fazer live todos os dias, mas é praticamente inviável para a gente fazer. Aqui a gente trabalha tanto com consultoria, treinamento, cursos. Infelizmente eu não tenho como fazer. Eu consegui esse horário na quinta-feira, é o único dia disponível na parte da noite, em que a gente pode trazer uma maior quantidade de pessoas, beleza? Mas o prazer é meu. Vocês estão conseguindo acessar o material mesmo colocando a senha? Tem que fazer o download do material, tá, pessoal? Se só clicar em cima dele não dá certo não, lá no Telegram. A senha é nutrição, beleza? Deixa eu ver aqui. Daqui sobre análise de folha. Beleza. Estou sempre no Telegram. Show de bola. Galera, quem não usa o Telegram ainda está perdendo, tá? É um aplicativo muito bom. Eu gosto demais de utilizar o Telegram. Hoje tem quase 7 mil pessoas que dentro do nosso grupo, né, do Telegram. É um grupo igual, tipo aquele grupo do WhatsApp. A diferença é que ninguém fica conversando lá dentro, né? Ninguém fica batendo papo, enchendo o saco. É só para vocês receberem material. É só para receber o conteúdo, entende? Então assim, não pesa seu celular porque os arquivos ficam armazenados na nuvem. Então só se você quiser fazer o download e guardar. E eu posto material lá todo dia. O link do nosso Telegram tá ali dentro tá na bio aqui do Instagram, beleza?